O nome é Legado de Boyuna. Ela tá um tanto grande, vamos ver o que dá para ler, o que dá para analisar aqui dela. A Eras, uma besta de proporções continentais, a Boyuna surgiu e os deuses uniram suas forças para a transformar em uma árvore. Mas isso custou a capacidade de viverem no mundo. A capacidade dos deuses viverem no mundo, eu imagino. Mas a besta ainda era poderosa, seu poder vazava e gerava frutas que só de tocar te transformam em um monstro. Mas as sementes tinham o poder, tem muito mas. Eu trocaria alguma palavra ali, usaria alguns sinônimos ou algo do tipo para deixar a leitura mais dinâmica e não ficar parecendo repetitivo. Mas as sementes tinham o poder e assim foi criado os Muirakitãs. Eu acho legal quando a gente coloca uns nomes meio indígenas no meio assim e tal, acho que deixa uma cara bem brasileira para as histórias. 10 tipos: sapo, macaco, arara, peixe, onça, gralha, capivara, jacaré e tatu, que permitem guardar uma única magia e usá-la sem palavras ou círculos. Achei que essa parte aqui do usá-la sem palavras ou círculos foi meio que desnecessária, porque na história não tinha apresentado o contexto de que, por exemplo, aos outros tipos de magia seriam necessários palavras ou círculos. E aí, enfim, é uma informação que, tipo, tá, se isso não foi apresentado na história, você não precisava dizer que era assim, a não ser que você completasse, usá-la sem palavras ou círculos, assim como a maioria das magias. Enfim, ou algo do tipo. Séculos depois, o país onde a árvore está se chama Ri-Brasil, né? Eu achei legal que parece como se fosse Yggdrasil. Eu acho que, assim, exatamente pelo lance da Yggdrasil, que é a árvore da mitologia nórdica, eu talvez colocaria Yggdrasil, ia ficar muito legal. Enfim, que vive uma ditadura formada por militares. No meio, poderia só simplificar para a ditadura militar. No meio desse país existem pessoas fantásticas, cada um com um único poder incrível. Acompanhamos Mia Scarlet, uma jovem misteriosa que carrega consigo um Muirakitan de cobra e múltiplos poderes que parecem ligados ao fogo, e um doutor chamado Odilo, que ficou furioso com os poderes e as magias que essa pedra pode ter. Tá falando da semente? Eles juntos vão encarar as lendas e atrapalhar os planos da ditadura, que não tem só essa dupla os atrapalhando. Tá? Essa obra usa de referência o folclore brasileiro, deu para entender, e a história do Brasil e suas figuras reais e fictícias, com a arte de Krebs, o mesmo artista de Sombras da Lua. Ok. Eu gostei muito do contexto da mitologia, chamando assim, né, de como os poderes surgem, etc., de como que funciona. Eu colocaria isso de alguma maneira mais intrínseca ali em termos de relação entre os poderes que existem, a própria ditadura e os personagens principais, né? Eu sempre comento aqui sobre a gente pegar ali a nossa história e tentar trabalhar ela de um jeito mais micro, tentar juntar um pouco as pontas para que, beleza, por mais que é uma coisa contraditória, né? Mas assim, a gente quer, quando está fazendo uma história, principalmente quando a gente cria um mundo para essa história, a gente quer que esse mundo pareça complexo, que ele pareça vivo, né? Então que ele pareça parecido com o nosso, que ele seja parecido com o nosso. Onde você tem muitas coisas acontecendo, muitos cenários, e você está acompanhando algumas das histórias daquele cenário. Entretanto, quando a gente vai fazer uma história para ela ficar coesa e não ficar parecendo que tem muitas coincidências rolando, ou que as coisas carecem de algum certo nível de motivação, de pessoalidade, interpessoalidade também, a gente precisa transformar a história num microcosmos onde as coisas elas estão mais interligadas. Então, como eu disse, é meio contraditório, porque por um lado a gente quer expandir um pouco tudo para parecer esse mundo maior, para esse mundo maior que a gente criou transparecer para quem está lendo. Por outro lado, a gente precisa intercalar e interligar. Intercalar e interligar são coisas diferentes, estou viajando aqui. A gente precisa interligar os elementos que a gente está apresentando naquela história para que aquilo faça sentido direto para o leitor, sem que fique, novamente, como eu disse, parecendo que são grandes coincidências. Então, o que eu quero dizer aqui com isso? Se a gente tem esses três elementos principais sendo apresentados aqui na história, apresentados pra gente, né? Então a gente tem o primeiro elemento, que são a árvore, as sementes da árvore e como elas dão poder para algumas pessoas. A gente tem a personagem principal que tem algum tipo de poder e uma espécie de médico, pesquisador, cientista, não sei se eu tô falando um doutor. Então, enfim, não sei exatamente se ele é um doutor de médico ou algo assim, que aparentemente tá pesquisando ou entendendo ali junto com a Mia essa relação ali dos poderes vindos a partir da semente.
e a gente tem a ditadura, que seria os inimigos e os vilões da história. Então, o que eu faria aqui seria tentar interligar esses três elementos para que a gente pudesse ter essa história mais coesa. E aí, beleza, você pode colocar coisas que vão alimentar essa expansão do universo, mas essas coisas que não vão interferir diretamente na história ou na trama que a gente está contando, para que elas não pareçam só elementos jogados pelo roteiro para, por exemplo, resolver alguma situação, salvar algum personagem ou dar alguma informação que o personagem não teria outra forma de adquirir. Então, o que eu faria aqui nesse caso? Eu colocaria algum objetivo na Mia que tivesse diretamente relacionado com a ditadura, por exemplo, algum parente, amigo, etc., ter sido levado pela ditadura, ou a ditadura caçar a Mia porque a ditadura está querendo também os poderes, está querendo ali conseguir todos os Muirakitans, né, para poder, sei lá, aumentar o Estado, expandir o Estado, conquistar outros territórios, enfim, qualquer coisa que seja aquele objetivo geopolítico geral de... Quando você tem uma ditadura, geralmente você tem dois objetivos principais ali que giram em torno disso. Um é se manter no poder, mas isso geralmente é quando as coisas já estão começando a dar errado, e aí já começa a existir aquelas ameaças e tal. E a outra é ganhar mais e mais poder. E geralmente, quando a gente está falando de países e desse jogo mais internacional, a gente está falando normalmente de dominação de outros territórios ou de dominação econômica de outros territórios. Geralmente, ditaduras vão mais para a parte de dominação física mesmo de outros territórios do que econômica, mas dependendo do grau de evolução do mundo, etc., e relação e globalização, às vezes pega mal você partir para esse lado. Aí a ditadura que não está a fim de ser deposta por outro país, às vezes tenta fazer só a parte econômica da coisa. De qualquer modo, então você tem um objetivo de dominação ou de manutenção do poder. E aí você pode pensar, ok, qual dos dois cenários aqui de repente pode estar acontecendo na minha história? Vamos supor que seja o cenário de, eu quero expandir novos territórios. Então a ditadura está tentando formar um exército superpoderoso para poder invadir um outro território, algo assim. E aí a gente pode caminhar com... Eles vão ir atrás da Mia porque descobre-se de alguma forma que ela tem esses poderes, o que obriga a Mia a ter que ir contra a ditadura, porque a ditadura está correndo atrás dela. E aí, nesse sentido, numa história assim, a gente poderia fazer com que a Mia se aliasse com pessoas de países próximos, vizinhos ou coisa do tipo, para, vamos dizer assim, a ditadura do meu país está querendo invadir o seu país, então estou aqui para ajudar. Eles estão me perseguindo também e tal, enfim. Você já consegue imaginar ali algumas relações que podem ser formadas a partir desse contexto. Se a gente pensa por outro lado, uma ditadura que já está fraca, a gente dá meio que um passo andado para um desfecho da história onde a ditadura cai, né? Então ela já está meio fraca, e aí o objetivo dela de talvez ir atrás desses Muirakitans é exatamente para conseguir poder, para impedir que o golpe, que vai ali derrubar a ditadura aconteça. Então eles podem achar que os próprios Muirakitans, que o golpe está vindo deles, e aí quer caçar e matar eles para impedir o golpe. Pode ser com o mesmo objetivo de criar força, de ter ele poder sobre aquilo para que possa se manter ali no poder. Enfim, eu particularmente gosto mais da segunda, se você estiver trabalhando numa história onde o objetivo é ser mais de... coisas mais pessoais, mais investigação, mais suspense, não for aquele negócio mais megalomaníaco de, sei lá, de conflitos e guerras gigantescas e coisas do tipo. Eu acho que a segunda dá para trabalhar mais rápido e de maneira um pouco mais interna. A primeira, onde você tem uma expansão maior assim, onde a própria Mia de repente vai ir para se aliar com outros Muirakitans que não necessariamente podem estar no Brasil, mas podem estar no país que vai ser invadido e tal, aí você já meio que vai caminhando com a história para o cenário onde vai ter uma guerra mesmo entre esses dois países, e aí é uma coisa muito mais megalomaníaca, como eu falei, muito maior, muito mais épica. E quando eu falo épica, eu sempre tenho um certo receio porque a gente costuma entender épico como se fosse um elogio, tipo, isso aqui é muito legal, isso é muito maneiro, isso é muito épico. E geralmente épico mas quando a gente está falando de uma história, nem toda história precisa ser épica. Épica seria no sentido de grandiosa, e grandiosa pode ser às vezes só algo grande por si, mas não profundo. Quando a gente está falando de história, nosso objetivo é sempre ser profundo, independente de ser grande ou de ser pequeno em termos de acontecimento, Uma bomba atômica é um acontecimento grande, ou um tiro é um acontecimento pequeno
quando a gente compara as duas proporções, mas dependendo de como está a relação que a gente estabeleceu na história, um tiro pode ser muito mais significativo, emotivo, interessante de se acompanhar, de se abordar dentro de uma história do que uma bomba atômica. Eu acho que, espero que tenha ficado claro essa relação do que eu falo sobre épico e de que nem toda história precisa ser épica, isso não necessariamente é um elogio, dependendo do contexto.